E conecta Milton Parron, o jornalista Milton Parron, nosso colega de Grupo Bandeirantes, que gentilmente nos atende em pleno período de férias, mas um especialista em aviação que a gente precisa ouvir. Tudo bem, Parron? Como vai? Boa tarde. Como vai, Ronald? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Eu, Zaidan, Ana Paula Rodrigues, Oi. nós estamos aqui, Parron. Ao longo da história, você já noticiou e já registrou tantas ocorrências, e a gente, com níveis parecidos, maiores e menores, e a gente ficou realmente bastante estupefato com as imagens, que eu acredito que você já tenha visto, do avião caindo de barriga. Você conhece essa aeronave? Já esteve próxima dela? E o tipo de funcionamento dessa aeronave, a aplicação que ela é feita no dia a dia, Parron? Excelente aeronave, eu já voei como passageiro, evidentemente. É um avião fantástico. Porém, ele tem certas limitações em relação às aeronaves mais modernas no que diz respeito ao derretimento de gelo que possa se formar sobre as asas. No caso, hoje específico, por curiosidade, de manhã cedo, assim que eu me levantei, como eu tenho aqui a mania de praticar um voo aerodesportivo, logo cedo hoje não pretendia voar, evidentemente, até porque o tempo amanheceu aqui nessa região onde me encontro, Capivari, muito próximo a Vinhedo, onde aconteceu o acidente, e eu tinha uma verificada no Notan, amanhã, e ali tinha um alerta, SIGMET, é um alerta da meteorologia a todos os pilotos. Havia um alerta de formação de gelo entre 12 mil e 21 mil pés. Exatamente a altitude que estava voando o ATR em direção a São Paulo. Ou seja, ele estava voando numa condição de formação de gelo. Esta aeronave existe uma certa limitação para o derretimento desse gelo formado sobre as asas. Qual é a saída? Baixar a altitude que se encontra. Agora entra aquela outra questão. Para sair do nível que ele estava, ele tem que ter autorização do controle de voo, do controle que está acompanhando o seu voo, no caso, São Paulo. Será que esse piloto pediu autorização para baixar? Será que a torre negou essa autorização? Será que ele não pediu essa autorização? Isto é o que agora vai ser apurado no procedimento das investigações. Parron, a informação chega... Desculpa, Zé, só para trazer uma informação, a informação que chega de bastidor, neste momento, pelas mensagens trocadas que a gente teve acesso, é que houve um contato da aeronave com a torre para um pedido de mudança da altitude. Ana, você teve esse detalhe. Então, a informação que a gente está tentando confirmar aqui é que esse avião tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, mas justamente por uma questão de formação de gelo, o motor começou a perder força e ele pediu para pousar antes. A gente só não tem a confirmação de qual aeroporto e essa autorização foi negada. Sextas são dias muito difíceis de fazer esse tipo de operação, porque são dias muito movimentados nos aeroportos, né? O Parron tá com a gente aqui, ele sabe muito bem disso, inclusive, né? Eu já fui repórter aérea, o Ronald, e às vezes tem engarrafamento de helicóptero para descer ou pousar no campo de Marte, porque sexta-feira é um dia muito movimentado. E aí a gente está atrás aqui dessa informação para confirmar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas que o piloto teria aí notado um problema por causa desse alerta justamente de formação de gelo. E Parron, você falou nessa altitude, onde, segundo as informações que foram fornecidas de manhã, havia formação expressiva de gelo, e ele estava 1 minuto antes da queda, pelas informações que nós temos aqui, a 17.200 pés de altitude, exatamente no meio desse vão de gelo, né? E aí a Ana Paula dizendo que a informação que chega é de que ele pediu, inclusive para fazer um pouso de emergência. Um pouso de emergência ali onde ele estava, seria mesmo em São Paulo, porém em outro aeroporto, ou em Campinas, Parron? Mas estava do lado de Campinas. Alternando ali seria 3, 4 minutos para pousar em Viracopos. A formação do gelo, via de regra, o que se sabe,
não interfere na eficiência dos motores. Interfere sim nos comandos de voo, ou seja, aileron, flaps, são os comandos que estão nas asas dos aviões e que mantêm o nível de voo necessário. Baixar, subir, fazer curvas, etc. Não interfere no passo dos motores. Portanto, eu pessoalmente acho, no caso que é o leigo que está falando, porque eu não sei o que aconteceu. O piloto, você vê pelas imagens que o avião está caindo em parafuso chato, está caindo sem controle. Ora, a falta de controle, ela ocorre ou por falta de acionamento por parte dos pilotos, ou por falta de resposta dos equipamentos mesmo que acionados. É evidente que os pilotos estavam ali em plena... Se eles pediram autorização para baixar e o controle São Paulo, ou seja lá, qual for, o Viracopos, que é que eles mantiveram esse controle, esse contato e pediram autorização para baixar, e foi negado, é necessário que se apure as responsabilidades. Agora, tem um outro fator. O piloto, o comandante, ele é soberano a bordo, percebendo que está vendo que ele está correndo um sério risco, colocando todos os passageiros e a tripulação em risco, ele pode tomar a decisão que julgar mais adequada. Como relatou a Ana, há um tráfego muito pesado nesta época, nesse dia da semana. Não existe nenhum tráfego pesado que impeça que seja todo ele suspenso diante de um pedido de emergência por parte de uma aeronave em voo. Ela tem total prioridade. Todas as demais têm que ser afastadas para que ele possa, esse piloto está pedindo a emergência, para que ele possa fazer um pouso dentro da segurança possível. Então, eu não sei se ele, o piloto desse ATR, se ele manteve contato com o controle de São Paulo ou Viracopos, não sei, a gente não tem essa informação, só saberemos mais à frente. Agora, eu gostaria só de relatar um episódio para servir de exemplo. No caso de Mamonas Assassinas, você deve estar lembrado, está nos anos 90, até hoje não foi devidamente esclarecido o que é que aconteceu com aquele voo. Nós apresentamos na Bandeirantes a gravação do piloto conversando com a torre de controle, e claramente a torre de controle foi partícipe daquele acidente. Foram irresponsáveis. Resta saber agora o que aconteceu neste voo. Parron, existe algum procedimento, digamos que tudo isso se confirme e realmente tenha sido isso que tenha atrapalhado os comandos da aeronave, não propriamente o motor, como você disse, que não é o caso do que o gelo proporciona. Existe algum tipo de procedimento que é possível para fazer o avião ter algum tipo de descida menos vertical, como aconteceu? Há algum processo ou se torna irreversível? Antes que se manifeste o problema, antes que os comandos sejam travados por causa do gelo, é possível. O piloto pode perfeitamente, ao solicitar autorização para baixar tudo, sendo negado, ele pode baixar. Ele é soberano, o comandante é soberano. Ninguém é mais autoridade a bordo do que o comandante do avião. Ninguém, nem o presidente da República, ninguém. A saída é essa. Ou ele baixar de altitude, ou então ele... se o avião estiver equipado com esses elementos que produzem o derretimento do gelo, não é o caso do ATR, até onde eu sei, ele teria que baixar de altitude. Se ele não baixou de altitude, evidentemente foi uma decisão dele, piloto. Se a torre não autorizou, ele poderia ter baixado. Só que o que se vê na imagem, ali ele já estava numa situação que ele não tinha mais comando sobre o avião. Aquele avião entrou em parafuso chato. Você, para sair daquela situação, ainda mais com o gelo formado sobre as asas, ele não tem como sair. Acaba resultando nisso que nós vimos aí, lastimavelmente.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o jornalista Milton Parron, que é piloto, é especialista em aviação e traz aqui algo do conhecimento de quem está no comando, né, Ana Paula? Acho que isso é absolutamente relevante. E esse depoimento, a gente não combinou com o Parron para que ele dissesse que temos esses indicativos de que pode ter acontecido isso, já que nós recebemos mensagens de uma possível comunicação do piloto com a torre. E o Parron entrou direto no tema, que é aquilo que pode ser relevante na análise, na investigação da queda desse voo. Os alertas meteorológicos, né, que não podem ser descartados de maneira alguma, e o Parron como piloto e outros, né, que são pilotos também, as empresas aéreas sempre recebem esses informes em primeira mão, porque afinal de contas isso daí tem que balizar o trabalho de todos eles. As aeronaves têm capacidade limitada em algumas situações, como o Parron acabou de dizer pra gente. Um avião de porte maior, por exemplo, poderia atravessar uma situação de formação de gelo com muito mais facilidade do que um avião como esse. Agora há pouco a gente recebeu aqui uma nota da ANAC, da Agência de Aviação Civil, dizendo que lamenta profundamente o acidente com a aeronave da Voipés nessa sexta-feira e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A ANAC também informa que está monitorando a prestação de atendimento a vítimas e familiares da empresa e adotando providências necessárias para a averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes. Só reforçando, agora há pouco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trouxe a informação de que não há sobreviventes. Assim que houve a informação do acidente... Prefeito de Vinhedo também confirma a informação. Dezenas de pessoas, de equipes de resgate, foram até o local na esperança de encontrar vítimas, mas já retornaram e as equipes do IML, de acordo com o governo do estado, já estão no local, agora que o fogo foi contido, para fazer a remoção das vítimas. Parron, o próprio Lula também confirmou essa informação, que, claro, chega muito mais rapidamente às autoridades, de que não há sobreviventes. Parron, há uma similaridade entre o que aconteceu, você fala do congelamento e dos comandos e a impossibilidade de fazê-los funcionar, com aquilo que aconteceu com o avião Rio de Janeiro-Paris e a queda no oceano, que vitimou todos os passageiros e tripulantes daquele voo? Do que eu li do relatório do levantamento daquele acidente lá, não há realmente nenhuma comparação a ser feita. Até porque aquele tipo de aeronave, no caso da formação de gelo, aquela aeronave dispunha dos equipamentos necessários para promover o descongelamento. Então, não há como fazer essa comparação. Perfeito. Parron, muitíssimo obrigado. Bom a continuidade de férias e, mais uma vez, a gente agradece aí pela tua disponibilidade em nos atender, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. É sempre uma alegria voltar na minha emissora no ar, tá bom? É isso aí. Um abraço, Parron. Obrigada, Parron. Quero agradecer